Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem? Vamos agora ler, né, o último livro aqui, né, cronologicamente falando. Sim, porque ele é o último livro dos acontecimentos pós o nosso Salvador, tá certo? Então vamos lá. Quem escreveu esse livro? Foi João, né? Eu não vou entrar no mérito se foi ou não foi, eu vou ler este livro, não totalmente, como eu disse no vídeo anterior, porque não tem sentido. E eu disse que o motivo eu daria aqui. Em primeiro lugar, veja o card aí, né? Só passei vergonha. É uma referência sobre o livro do Apocalipse, quando eu estava dentro do sistema religioso, e ali eu dou alguns detalhes do porquê que eu só passei vergonha, e você vai entender o porquê que eu não vou ler o livro todo do Apocalipse. Eu vou entrar aqui em alguns detalhes, tá certo? Lembrando que é para a gente tentar entender, através desse último livro aqui, né, se em algum momento alguém, desde Mateus até Apocalipse, pede para se construir um templo, ficar enfiado nesse templo e fazer as práticas que você já sabe. Nós já vimos o Evangelho de João? Não. Já vimos as cartas de João? Não. E aqui no livro do Apocalipse, com certeza também não, mas eu vou trazer aqui alguns pontos importantes desse livro para o nosso raciocínio. Mesmo porque o livro do Apocalipse é um livro 90% figura de linguagem, metalinguística, símbolos, códigos, tal, tudo mais. Tá certo? Bom, então não tirando a tua fé de que você tem que frequentar a igreja, eu vou passar aqui agora o livro do Apocalipse. Vamos lá. Então, o capítulo 1 e o verso 1 do Apocalipse diz assim: este livro revela acontecimentos que se hão de dar num futuro. Então veja, João então abre esse livro dizendo que a partir daquele momento que ele está escrevendo aquele livro, coisas que estarão relatadas a partir dali dessa palavra futuro, vão acontecer dali para frente. Ele não está relatando nada dali para trás. Tá certo? Primeira coisa, você tem que ter isso em mente. Então quando você que acredita que houve uma batalha no céu e tudo mais, né? Aí a serpente foi lançada na terra lá, logo depois da criação, pegando passagens aqui do Apocalipse, isso é crueldade que fazem com você, porque não dizem que nesse primeiro verso, tudo que está sendo relatado aqui são coisas que vão acontecer no futuro. Tá certo? Tá claro isso para você? Que é o que está escrito. Tá bom? Vamos lá. Agora, eu vou ler aqui o Apocalipse capítulo 2, alguns pontos só somente, para ficar claro, tá certo? Então diz assim, ó, verso 1, né? Escreve ao anjo da igreja de Éfeso, e ao anjo da igreja em Esmirna, e ao anjo da igreja que está em Pérgamo, e ao anjo da igreja de Tiatira, vamos ver aqui no capítulo 3, e ao anjo da igreja que está em Sardes, e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, e ao anjo da igreja de Laodiceia. Acho que são essas, né? As 7 igrejas, né? Bom, é isso mesmo. Meus queridos, vamos voltar aqui para o capítulo 2, né? Então vamos lá. Então, aqui, né? Nós vamos perceber aqui no livro do Apocalipse que João escreve ao anjo da igreja, ou das 7 igrejas da Ásia. Meus queridos, João está escrevendo para algum templo, depois de tudo que você vem assistindo, desde Mateus até aqui?
João está escrevendo para alguma denominação específica lá de Éfeso, Esmirna, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia e assim por diante, Esmirna, é para uma denominação? Você já sabe que não é para uma denominação. A palavra igreja aqui, você já sabe o que significa. São simplesmente pessoas que agora estavam andando na doutrina do Cristo. Tá certo? Mas na tua denominação, querem dizer que ali tinha templos e pessoas enfiadas ali dentro, alguma denominação como você conhece hoje. E isso não é verdade. Tá bom? Um outro detalhe, toda vez que ele vai se dirigir a uma igreja que não é templo de pedra e sim pessoas, certo? Ele pede, olha só, ele diz que ele está escrevendo ao anjo. Bom, nós temos 3 conotações aqui de anjos, dado aí, né, pelas pessoas religiosas, os estudiosos, né, os teólogos, tal, tudo mais. A primeira dela é que ali está dizendo, mandando um recado para o pastor de uma igreja, né? Isso é uma loucura. Você já sabe que isso não pode ser uma verdade, porque aquelas pessoas não tinham templo, nem cargos eclesiásticos dentro de uma denominação, dentro de um templo. Então, vou dizer que era para um pastor como você conhece hoje, isso não é uma verdade. Tá certo? Outros dizem que era para anjos, literalmente, seres celestiais. Bom, se era para seres celestiais, que também não acredito, o João estava advertindo os seres, porque quando ele está dizendo escreve ao anjo, né? Quando João vai escrever ao anjo da igreja, aqui tem muito o que é a advertência de João ao anjo, quer dizer que o anjo só fez bobagem. Compreende? O anjo, sendo um líder ali, só fez bobagem? Porque tem muita advertência para essas comunidades, né? E tem uma terceira que pouco se fala, quase nada. Se você for procurar aí textos de teólogos e tal, mais, você não vai achar. Você vai achar mais esses 2 primeiros. Ou são seres celestiais literais, ou são pastores de igreja. Mas tem um terceiro que esse eu prefiro acreditar. A palavra anjo, que é angelos, né, no grego, no latim e tudo mais, significa um mensageiro. Né? Significa um emissário. Literalmente, um mensageiro. Então, quando João diz assim, ó, escreve ao anjo da igreja, ele está dizendo o seguinte, ó, quando está escrito que João escreve, né, que ele está recebendo a ordem para escrever ao anjo da igreja, ele está dizendo o seguinte, ó, e escreve para aquela pessoa que vai levar esse recado lá para aquela comunidade que agora segue a doutrina do Cristo. É isso que está escrito aqui. É exatamente isso. João, escreve para aquela pessoa que vai para Esmirna, que vai para Tiatira, que vai para Filadélfia, que vai para Laodiceia. Escreve para esses mensageiros que vão para lá. É isso que está sendo dito aqui. Escreve e dá na mão, ou pede para entregar na mão do mensageiro que vai para a comunidade desses locais. É simples assim. Ah, você aprendeu diferente? Está tudo bem, está tudo certo, não há problema nenhum. Aqui eu estou passando a minha maneira. Aliás, todos os meus vídeos aqui não é e não será para tirar a tua fé na tua denominação, no teu pastor, no dia que você guarda. Não é só a minha visão e nada mais. Então tá claro? Apocalipse capítulo 1, verso 1. Coisas que brevemente, em algumas traduções, que no futuro vão acontecer. Então, pegar passagens de Apocalipse e fazer um link com coisas lá dos profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Gênesis, você sabe o que eu estou falando, é crueldade. 2. Escreve ao anjo da igreja, então você agora já sabe, escreve a pessoa, o emissário, né? A pessoa que vai lá para aquele lugar e entrega para aquela comunidade de pessoas que estão lá, que agora estão andando na doutrina do Cristo, que precisa dar uma arrumada ali. Ou
dar os parabéns para eles. Correto? Bom, agora, para você, templocentrista, que gosta de templo, você gosta de templo e não há problema nenhum, você gosta de frequentar, eu tenho uma péssima notícia para te dar. Eu tenho uma notícia muito triste para te dar. Prepare o ouvido aí, prepare a sua consciência, o seu coração e a sua expectativa. Você que acha que realmente existe um templo para ser frequentado e tudo mais, nós vamos ler aqui o Apocalipse capítulo 21, a partir do verso 16, para você entender, viu, templocentrista? O quanto, infelizmente, estão te enganando. Estão dando uma perspectiva para você aqui e na terra renovada de que não existe. Vamos lá. Verso 16. Eu podia ler desde o verso 1, mas não precisa, porque o verso onde nós vamos nos focar aqui vai estar bem claro para você. Vamos lá. Verso 16. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura, e mediu a cidade como a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. A cidade aqui você sabe de qual cidade está se referindo, certo? E mediu seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. E a construção do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o décimo crisópraso, o undécimo jacinto e o duodécimo ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola. E a praça da cidade era de ouro puro como vidro transparente. Vamos parar só um minutinho aqui. Então veja que agora João recebe uma visão da cidade que desce adornada do céu, aonde os santos morarão. É óbvio que isso é uma figura de linguagem, tá certo? Porque a terra, você que segue o meu canal, você já viu lá que eu tenho uma sériezinha de vídeos que diz assim, vamos morar no céu. Será? Ali eu explico direitinho, detalhadamente, todo o conceito deste planeta ser restaurado para a habitação dos salvos. Nós não iremos para lugar nenhum, os salvos, e nem os perdidos também. Os salvos herdarão a terra e os perdidos desaparecerão por aqui mesmo. Então veja que agora você vai ler alguma coisa aqui, meu querido templocentrista, que vai te decepcionar. Vai deixar você triste, porque você gosta de templo. Vamos lá. Verso 22. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E agora, templocentrista? Você que ama estar dentro do templo, independentemente do que está escrito na Bíblia ou não, você não vai herdar essa terra. Sabe por quê? Porque você gosta de templo. E você estando lá, não tendo templo, você vai estar amargurado uma eternidade. Cadê o templo? Eu quero o templo. Cadê o templo? Porque quando Cristo voltar, Ele não vai mudar o teu caráter, a tua maneira de ser. Tá certo? Nós seremos transformados daquilo que é corruptível em incorruptível. E aquilo que é mortal é imortal. O nosso caráter só vai chegar à altura e à profundidade e largura do Cristo. Mas mudar não. Você vai estar triste uma eternidade, dizendo, eu quero ir para o templo, eu quero dar, glória, pastor, eu quero cumprimentar o meu irmão, vamos nos ajoelhar, cantar o hino, devolver o dízimo, ser professor da escola dominical, da escola sabática, da escola sabatina, ser aluno, ser diretor lá do departamento dos jovens, do departamento dos desbravadores, você vai ficar triste. Sabe por quê? Vou repetir, olha aqui, porque nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Então vou dar um toque para você, meu querido templocentrista. Reveja os seus conceitos. Reveja. Por quê?
onde a terra, quando for restaurada, não haverá templo. Que você gosta de estar em templo. Não estou falando de igreja, hein? A igreja vai estar cheia de igreja lá, ou seja, vai estar cheia de pessoas que herdaram a salvação, porque igreja são pessoas. E veja que João agora não fala em igreja, João fala de templo, porque João aqui em Apocalipse, quando fala de igreja, no contexto que nós estamos estudando, ou lendo e analisando, são pessoas que agora se tornaram discípulos do Cristo e aceitaram a doutrina dele. E agora, prédio de alvenaria, tijolinho em cima de tijolo, cargo eclesiásticos, rituais ali dentro, ele chama de templo. Ó, eu não vi templo. Ok? Então, terminamos aqui a leitura dentro do contexto que eu quis trazer aqui sobre, desde Mateus até aqui, se em algum momento é dado a nós a ordem, a determinação para construirmos templos e nos tornarmos templocentristas? Não, não tem, mesmo porque na terra restaurada não haverá templo. Tá certo? Olha, eu vou ler o Antigo Testamento, mas de uma maneira, não vou ler livros e capítulos completos, não será essa a minha leitura. A minha leitura é, já que você aprendeu que o novo mandamento do nosso Salvador, do Cristo, é nos amar uns aos outros, nós vamos agora, através desse prisma, desse mandamento, ver se a gente encontra o Criador do céu e da terra lá no Antigo Testamento. Então nós vamos ler versos dos livros, tá certo? Isoladamente? Não, completamente contextualizado dos evangelhos, das cartas e agora aqui do livro apocalíptico, tá certo? Um abraço e vamos esperar até o próximo vídeo.